Ninguém quer fazer mais sem ser pago por isso. Essa afirmação, ela é excelente na teoria, mas na prática, a gente sabe que ela não funciona. No mundo corporativo, isso é unânime. Ninguém vai te pagar mais pelo que você foi contratado para fazer. É como um empresário assumindo um risco de abrir uma empresa. Ele vai colocar dinheiro antes de ter lucro, assumindo que poderá fazer a empresa gerar receita e, eventualmente, cobrir o investimento. Ele pode quebrar. E você pode não ser promovido. Esse é o risco que você corre. Sobre isso que nós falaremos hoje. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou Gil, mentor de carreiras e desenvolvimento profissional, e eu te ajudo a ser promovido no mundo corporativo. Gente, você pode achar ruim o tanto que for isso aqui, mas se você quiser realmente ser promovido, esse é um risco que você tem que assumir. Você tem que saber que você vai correr ele, de que você vai ter que entregar mais, você não vai receber R$ 1 a mais por isso e você pode não ser promovido no final do processo. Esse é um primeiro alinhamento de expectativa que tem que ocorrer entre você com você mesmo. Porque muita gente fica frustrada de ter feito um caramba para poder ser promovido e não foi no final. Porque ela não estava alinhada com ela mesma de que ela poderia fazer tudo correto e ainda assim não ser promovido. E o pior, ela presume as coisas e acredita que aquilo ali é uma regra geral, e aí o gestor não promove ela, ela fala, putz, mas eu dei meu sangue aqui. Pois é, mas você não alinhou isso com o gestor antes. Você falou para o gestor alguma coisa? Ele falou para você que promoveria você por conta disso, disso e disso? Não. Aí a pessoa se frustra e sai xingando a empresa, sendo que na realidade era um problema de expectativa. Pois é, pessoal, no fim, coisas podem dar certo ou não. E existe esse risco que precisa ser assumido no mundo corporativo e você precisa estar disposto a isso. Eu entendo, confesso, que é muito injusto, talvez, isso acontecer, mas é assim que as coisas funcionam. E o problema, às vezes, muitas pessoas acabam ficando amarguradas e frustradas porque elas não são promovidas. E outras piores do que elas, e aí eu falo piores porque existe isso, uma pessoa que é menos competente acabar sendo promovida no lugar de uma pessoa mais competente por fatores que a pessoa menos competente, ela consegue navegar melhor. Como? Às vezes ela não entrega um trabalho tão importante, mas ela consegue se vender para outras áreas e para outros gerentes. Enquanto uma pessoa extremamente competente, que entrega resultados excelentes e positivos, ela não se vende e por conta disso ela não é promovida. No fim das contas, a pessoa que quer ser promovida, ela precisa buscar fazer um esforço além do que ela foi contratada para fazer. Porque se ela não fizer isso, ela não vai ser promovida. Eu já conversei com alguns empresários e de pequenas empresas. Eles falam isso, que quando eles contratam uma pessoa, aquele cargo é para executar aquela tarefa. Se a pessoa faz aquela tarefa, ela está fazendo o que foi combinado para ela fazer. Por que você vai promover uma pessoa se ela está fazendo o que foi combinado para fazer? Ah, Gil, tem inflação, eu preciso reajustar o salário, etc, etc, etc. Ok? Isso é um fator. Isso não é promoção. Isso é reajuste de salário conforme a inflação, porque o preço das coisas sobem. Esse é um outro tema, que não é o fato da pessoa estar buscando uma promoção. Eu estou falando aqui de aumentar o salário por volta de 20 a 40% a mais. Uma empresa paga R$ 130 mil anualmente para uma pessoa que ganha R$ 5 mil por mês, porque a empresa contrata uma pessoa para pagar 5 mil, para ela o custo é praticamente 2 vezes mais. Então eu faço uma conta de R$ 10 mil no mês, só que são 13 salários, ou seja, 130 mil anualmente. Uma promoção vai elevar isso de 20 a 40%, como eu comentei. Vamos lá na metade, 35. Então são mais ou menos R$ 45 mil a mais no ano de promoção. Esse dinheiro precisa sair de algum lugar. No mundo corporativo, os orçamentos de áreas, em geral, são fixos na folha de pagamento. E a folha de pagamento é onde tem o maior custo na empresa. E a vaga, ela precisa ser aprovada, porque eu preciso achar esse dinheiro em algum lugar. Achar entre aspas. É o que eles chamam de funding. Quem vai pagar isso? Esse dinheiro precisa sair. Por isso que muitas vezes uma pessoa, para ser promovida, ou para uma pessoa ser contratada, outra pessoa precisa ser demitida. Porque você não consegue justificar um aumento de 120 ou 150 mil reais no ano no seu orçamento. Entendeu a diferença? Essa é uma batalha que o gestor precisa ter quando ele vai abrir uma vaga ou sustentar uma promoção. O que é isso? É chegar lá e falar, eu estou com um fulano aqui que eu quero promover, eu quero subir o salário dele dentro do limite estabelecido ali, sei lá, 30%, e isso vai nos custar tantos mil a mais no ano. E ele precisa defender isso junto às pessoas que aprovam isso.
Se eu estou custando isso para a empresa, quanto de valor eu estou gerando? Essa é uma pergunta que é necessária de ser feita, porque no final a conta vai ser essa, quando for para defender uma promoção ou uma contratação. Um exemplo simples. Eu nunca vi uma parte operacional da empresa ser demitida em reestruturações. E o motivo é muito simples. Se essas pessoas saírem, a empresa perde muito dinheiro. Em uma fábrica, por exemplo, se você fica poucas horas parado ali de produção, isso pode representar milhões de prejuízos em vendas. Por isso que é importante você compreender que uma promoção não é tão simples quanto chegar, não tem orçamento. Pois é, não tem. Porque muitas vezes eu não tenho como tirar esse dinheiro de algum lugar. E os recursos humanos, eventualmente, acabam travando as promoções, dizendo que é melhor movimentar lateral, mantendo o salário do cara. O que na prática faz sentido se essa pessoa ainda precisa ser desenvolvida. Agora, se ela já tem competência para ocupar uma posição acima e o orçamento existe, para que eu vou ficar justificando saving, né, economia no orçamento, se eu posso promover essa pessoa? Isso é um papel do gerente, isso é um papel do chefe de vocês. A verdade é essa. O RH muitas vezes acontece. O RH, eventualmente, faz esse tipo de movimentação onde fala assim, não, mas por que você não faz um movimento lateral aqui para tentar dar uma reduzida no custo? Esses são os movimentos de bastidores. Por isso que a pergunta de qual é o valor que você gera é importante, porque se você não gera esse valor de fato para a empresa naquele momento, eventualmente essa caixa sua que você ocupa hoje, ela pode ser cortada, sem cerimônia nenhuma, entendeu? Não é uma briga pessoal da empresa com você. E em algum momento ela pode entender que sua caixinha lá não faz mais sentido. E antes de continuar, eu quero que você saiba que o caminho para a promoção precisa ser pensado. Nesse canal eu tenho um vídeo que eu falo quais são as ações que você precisa tomar para iniciar essa construção de uma forma estratégica. E o primeiro passo é o alinhamento das expectativas. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois e aumentar suas chances de se manter relevante e desejado no mundo corporativo. E caminhando aqui para o final, eu preciso te dizer que nenhum gerente vai lutar por você se você não se esforçar para fazer bem feito o que foi combinado. Ninguém vai fazer isso. E além disso, e você buscar ir além. Perguntar o que dá para você entregar mais, pedir serviço. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes, porque eu trabalhei com um projeto e para quem está nesse universo, sabe que eventualmente você vai ter muitas demandas e eventualmente você vai ter menos demanda. Então, é preciso pedir serviço às vezes. Você tem que ir atrás. Só que tem gente que faz o contrário. Tem gente que fala, não, tá de boa que eu vou ficar na minha. Isso é um péssimo comportamento, porque mostra que você não está dando valor no seu tempo ali na empresa e muito menos demonstrando a confiança em quem te contratou, demonstrando confiança para quem te contratou. Você vai assumir o seu papel e entregar de maneira excelente aquilo que foi combinado. E mesmo que não te pedirem para fazer algo, você vai atrás, se couber dentro das suas atividades. E pode ser uma coisa tão básica, gente, que vai fazer uma diferença enorme. Há um tempo atrás, eu facilitei a comunicação entre equipes, a empresa e um fornecedor. Algo tão bobo, mas que no final do dia você aumenta a agilidade de tempo de resposta em quase 20%. Imagina, você esperava 1 hora para ter uma resposta, agora você espera 40 minutos, às vezes até menos. Às vezes você é respondido praticamente de imediato. Ou seja, de 1 hora que você esperou para ser respondido, agora você esperou 10 minutos. 90% de eficiência é uma coisa extremamente positiva quando você começa a melhorar a estrutura da sua empresa. Por isso que uma das ações mais simples para você tomar é a seguinte. Existem as pequenas vitórias, quick wins. Você vai pegar ali quais são as principais atividades de maior impacto que você tem e menor esforço, vai buscar entregar elas o mais rápido possível. Porque isso te projeta em visibilidade, já que tem um efeito muito positivo, não só na sua área, mas como em outras áreas também. Bom, fato é que você precisa ter um olhar desses, onde você enxerga uma oportunidade e resolve o problema, para que você atue de uma maneira que seu valor vai ser percebido. E assim você vai conseguir construir a confiança da sua liderança e eles vão te defender até o final em uma promoção. Quando você consegue construir essa confiança, o seu chefe, ele vai dizer assim, vou dar esse trabalho aqui porque eu sei que ele vai resolver.
Já fizeram isso comigo uma vez. E eu falei pro meu chefe que eu não queria. Ele falou, Gil, olha, eu tenho esse trabalho aqui de custos, etc. Você precisa fazer. Eu falei, olha, fulano, eu não quero fazer esse negócio. É muito chato, eu não tenho paciência e tudo mais. Naquela época eu tava muito novo, né? Ele falou, Gil, eu não confio em mais ninguém para fazer isso além de você. Quando ele falou aquilo, eu falei, agora eu vou ter que fazer esse negócio aqui muito bem feito. A gente tava com um valor em backlog lá de mais de 2 milhões de reais. A gente reduziu isso para 200 mil por conta do meu trabalho. Claro, tinha uma equipe trabalhando comigo também, claro, mas uma grande parcela disso foi atuação minha, obviamente. Percebe? Quando você consegue construir essa confiança, o seu chefe vai endossar o seu trabalho e vai te ajudar a ser promovido. Entender a situação que você está atualmente e traçar esse plano para que você possa ser promovido, esse é o seu papel. E pode ter certeza que muita gente não está disposta a fazer isso. E por isso que muitas vezes essas pessoas que fazem, elas são chamadas de puxa-saco, porque elas conseguiram fazer alguma coisa que às vezes a maioria não consegue. E se você quiser entender como estruturar um plano de visibilidade estratégica, tem um vídeo de 5 minutos que eu explico o método que eu utilizei para eu sair do chão de fábrica e virar gerente regional da América Latina. E se esse vídeo te agregou alguma coisa, se inscreve no canal e ative as notificações. Toda semana eu estou aqui compartilhando conteúdos e insights para que você possa ser promovido no mundo corporativo. Te vejo no próximo vídeo.